pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer uma aula sobre campos vetoriais. A gente já aprendeu funções vetoriais e os campos vetoriais é como se fosse uma ideia de generalização dessa ideia de funções vetoriais. Então, vai ser muito importante a gente compreender também a interpretação física desses campos vetoriais para que a gente possa entender conceitos que vão vir mais para frente ao longo dessa disciplina. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu sumi aqui. Sim. Vamos lá. Então, nós vimos lá no cálculo 1, nós estudamos funções assim. Funções que tinham como domínio o conjunto dos reais e como contradomínio o conjunto dos reais também. Dessa forma aqui, né? Então, o gráfico dessas funções, fazendo só um esboço, eram coisas basicamente assim, né? Opa, deixa eu ver se eu faço de outra cor. Vermelha. Então, eram curvas basicamente assim, onde x é do domínio e y é o contradomínio. Isso a gente viu no cálculo 1. No cálculo 2, a gente já começa a estudar funções de várias variáveis, né? Onde o domínio é Rn e o contradomínio são os reais. Um caso mais comum que a gente acaba estudando é que o domínio é R2 e o contradomínio é R. Então, nesse caso, seguindo a mesma linha do anterior, eu tenho como meu domínio agora o plano xy e meu contradomínio é z. Então, o que essa função faz é associar a cada ponto xy do plano, associa um valor no contradomínio, um valor z no contradomínio. Tá? À medida que eu faço isso com todos os pontos do domínio, eu gero aqui como gráfico uma superfície. Então, isso a gente viu em cálculo 2. Já nessa disciplina, a gente já estudou funções que saem de R, que tem como domínio R, e chegam em Rn, em especial R2. Né? Para esse caso, a representação que a gente viu é assim, é uma representação no plano, só que esse plano é só o contradomínio da função, é o R2. Tá? O R ele não aparece explicitamente. Então, o gráfico dessa função ele é uma coisa desse tipo, onde xy, o plano xy, né, pode ser uma coisa desse tipo, onde o plano xy é o contradomínio dessa função, é o R2. E aí, cada pontinho aqui do gráfico ele está associado a um tempo. Então, por isso que a gente chama de x de t, y de t. Tá? Então, a cada valor de t, ou a cada valor do domínio, eu tenho um ponto associado no plano, e à medida que eu vario esses valores do domínio, essa curva, esses pontos do plano vão variando também. Então, esse caso é diferente desse. Tá? E por fim, o que a gente vai estudar hoje é um tipo de função que é o que a gente chama de campo vetorial. São funções que saem de Rn e chegam em Rm. Em particular, a gente pode pensar funções que saem de R2 e chegam em R2. Como que é a representação gráfica desse tipo de função? Eu tenho no gráfico o plano xy, e aí eu faço o seguinte, cada ponto de R2 aqui do domínio, eu marco aqui no gráfico, e associado a esse ponto tem um vetor, que eu posso desenhar ele partindo do ponto. Então, por exemplo, tem esse vetor aqui. Eu posso escolher outro ponto, né? E aí a função vai me associar a um outro vetor, né? Então, por exemplo, aqui. E se eu for fazendo isso em todos os pontos do meu domínio, né, em todos os pares do meu domínio, em todos os pontos do meu plano, eu vou ter aqui vários vetores, que é o que a gente chama de campo vetorial. Então, a ideia é essa. Tá? Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo. Obviamente, esse campo vetorial ele pode ser em R3, tá ok? Uma função que vai de R3 em R3 e assim por diante. Então, não está limitado a serem coisas planas, assim como eu estou mostrando. Aqui, eu tenho dois exemplos de campos vetoriais que representam velocidade, a velocidade do ar. Então, ou a velocidade dos ventos, tá vendo? Então, o que significa que cada pontinho desse, o vetor representa a velocidade, né, seria a magnitude, o sentido e a direção do vento. Então, esses campos servem para representar, por exemplo, esse tipo de coisa. Né? Dá para ver aí que
no momento tem um fluxo bastante grande aqui, né? E depois em outro momento esse fluxo já muda de sentido, de intensidade e tudo mais. Então ele é usado para entender fenômenos desse tipo. Você pode ter outros exemplos de campos vetoriais, por exemplo, campos que definem como que está o comportamento da maré, né, dos mares, então o fluxo de água numa determinada bacia, num determinado oceano, como que é o fluxo de vento em torno de uma asa, por exemplo, então seria esse segundo desenho B aqui, tá? E ainda tem outros exemplos que são associados a forças, que tem uma interpretação muito interessante. Então, por exemplo, o campo magnético, cada ponto do campo tem uma força, um vetor força associado. Então, é como se fosse um monte de vetores força, um associados a cada pontinho do espaço, né? No caso do campo magnético. Certo? Então, essa é uma introdução aos campos vetoriais que a gente vai estudar. Uma definição um pouquinho mais formal é: você já deu um conjunto em R2, um campo vetorial em R2 é uma função f que associa cada ponto desse D a um vetor bidimensional que a gente vai chamar de fxy. Então, nós vamos estudar funções desse tipo, que associam a cada ponto de R2 um vetor. Tá? Como que a gente representa graficamente isso? Foi o que eu falei. Então, eu desenho no gráfico o ponto do domínio que eu estou analisando, né? Então aqui a gente fez normalmente de preto o pontinho do domínio, e o ponto do contradomínio, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, é a seta que representa o vetor associado, que ela tem tamanho, tem sentido e tem direção. Então, se eu fizer isso em todos os pontos do meu domínio, eu vou ter o campo vetorial. Né? Não é uma coisa trivial de ser representada. Você representa uma ideia do que é o campo, não consegue representar ele todo. Tá? Então, nesse caso, a gente resume ele como sendo uma função que vai de R2 em R2. E aí, eu posso escrever meu campo da seguinte forma. Né? Ele é uma função de xy, porque o campo depende de xy, só que ele associa a um vetor. Então, eu posso dividir essa função em duas partes, que são as funções componentes. Então, nesse caso, P de xy ele está associado à componente x da minha imagem. E o Q de xy está associado à componente y da minha imagem. Então, eu posso dizer que a componente x da minha imagem depende de xy a partir dessa função p, e a componente y depende de xy a partir dessa função q. E essas duas funções, p e q, são chamadas de funções componentes do campo vetorial. Agora em R3, né, é muito análogo, então seja E, esse de espaço, um conjunto em R3, um campo vetorial em R3 é uma função f também, que associa a cada ponto x, y, z do espaço a um vetor tridimensional. E aí é mais difícil de desenhar, então esse desenho ajuda a gente a ver. Né? Eu pego um ponto no espaço e a cada ponto do espaço eu associo um vetor. Vamos ver um exemplo de campo que a gente pode analisar. Né? Então, um campo vetorial de R2 ele é definido por f de menos... Ele pode ser, nesse caso, né, ele pode ser definido por f de menos yi mais xj. E aí ele pede para descrever esboçando alguns vetores. Né? Vamos fazer aqui algumas coisas, um desenho, coisa do tipo. Então, antes de qualquer coisa, ó, se eu desenhar aqui, se eu reescrever aqui a minha função, f de xy, ela é igual a menos yi mais xj. Esse y aqui é aquela função que a gente chamou de pxy ali em cima. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso pxy. E esse x que está aqui é o que a gente chamou de qxy. Tá bom? Então, nós temos essa representação desse campo vetorial. Para a gente fazer um desenho, né, vamos fazer aqui um eixo cartesiano e vamos jogar alguns valores. Então, por exemplo, quando meu x é 0, meu y é 0 e meu x é 1, vou pegar aqui 1.1, que vetor que está associado? Então, eu faço o f de 1 e 0, e o vetor associado, né, porque esse cara aqui eu posso escrever como sendo menos yx, é o 0 e 1. Então, aqui eu tenho um vetor com componente x igual a 0 e componente y igual a 1. Então, eu tenho um vetor assim, ó. Tá bom? E agora, por exemplo, posso pegar um ponto aqui, ó.
né, esse cara aqui também tem tamanho 1, então eu estou querendo analisar quanto que vale o f de 0, 1 agora. O f de 0, 1, ele é menos 1 e 0. Então, o vetor menos 1 e 0 é um vetor que está aqui, ó. Veja que eu tento fazer o tamanho do vetor de acordo com a minha escala do gráfico. Então, a minha escala do gráfico tem esse tamanho aqui. Calma aí. Esse tamanho aqui associado a 1. Então, eu tento fazer o vetor que tem magnitude 1 do mesmo tamanho. Tá vendo? Se eu for fazer isso em outros pontos, né, fazendo um pouquinho mais rápido, se eu fizer isso aqui e isso aqui, os vetores que eu vou ter como resposta são vetores assim e assim. Tá? Então, esse é um campo bem interessante, onde, na verdade, eu posso desenhar aqui uma circunferência em torno, né, de raio 1, e esses vetores vão estar sempre tangenciando essa circunferência. Vão estar sempre tangenciando essa circunferência aqui, da forma que a gente está desenhando. Tá? Então, será que dá para a gente mostrar isso? Né? Então, veja, esses pontos que eu estou desenhando, aqui nesse ponto que eu desenhei aqui, esse depois que eu desenhei ali, eles são, na verdade, representantes do vetor posição. Né? Então, aqui eu tenho um vetor posição, aqui eu teria outro vetor posição. Uma coisa interessante que dá para a gente ver é que essa função ela associa a cada xy um vetor menos yx. Esse vetor que ela associa sempre é ortogonal ao vetor posição. Como é que a gente faz para ver isso? A gente calcula o produto vetorial do vetor posição e o vetor imagem da função. Né? Como é que fica essa conta? Menos xy mais xy, isso igual a zero. Por isso que todos esses vetores são ortogonais ao vetor posição e tangentes a essa circunferência. Não é um caso que vai acontecer sempre, é um caso especial desse cara aqui, desse problema. E a gente pode também querer calcular o módulo desse vetor. Como é que é o módulo desse vetor? O módulo da f de xy seria igual a raiz de x quadrado mais, na verdade, né, vamos pegar as componentes, então acho que fica melhor, mais fácil para enxergar, fazer assim. Então é o módulo do vetor menos yx, que é a imagem. Então isso é raiz quadrada de menos y ao quadrado mais x quadrado. Isso, no fundo, é um módulo do vetor posição que a gente pode chamar de raio. Né? Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior for a distância, maior vai ser a magnitude do meu vetor. Esse desenho aqui embaixo ilustra melhor isso, tá vendo? Então, pontos que estão aqui com uma distância 1 do centro tem tamanho 1. Vetores que estão a uma distância 3 do centro têm tamanho 3. Vetores que estão a distância 2 vão ter tamanho 2 e assim por diante. Tá bom? Então, essa é uma análise que a gente está fazendo desse campo. Não é só isso que a gente vai fazer. A gente vai entender esse campo como um campo de forças e entender, através de outras ferramentas, como é que uma partícula se comporta quando ela é submetida a esse tipo de campo de força. Então, aqui, já que é mais difícil de desenhar, eu coloquei alguns esboços de campos vetoriais em R3, mas a ideia é análoga, eu associo pontos no espaço a vetores. Então, aqui são esses campos, são os campos gerados por essas funções que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Aqui é um exemplo de aplicação onde eu tenho um campo vetorial que exprime um escoamento de um líquido num cano. Então você consegue entender como que é o comportamento desse líquido quando escoado em canos desse formato. Né? E aí você consegue entender quais são as forças aplicadas na superfície do cano, qual é o fluxo e coisas desse tipo. E a gente vai estudar isso também mais para frente. Aí um outro exemplo bastante interessante é sobre a lei de gravitação de Newton. Essa lei ela afirma que a intensidade da força gravitacional entre dois objetos de massa m e massa m minúscula e m maiúscula, né? Então aqui é dada a massa, é dado por essa fórmula. Então aqui, veja, aqui é número só, não tem vetor nenhum, tá? Onde m e n são as massas de cada um dos corpos, g é uma constante gravitacional,
que vai ser um número, e R é a distância entre esses dois objetos. Então, se eu estou pensando em planetas, por exemplo, eu coloco o planeta de massa maior, por exemplo, tá? Na origem do sistema de referência, e o outro planeta está aqui. Então, esse R é a distância do centro de um ao centro do outro. Tá? Então, é a distância daqui até aqui. É o R. A massa maior tá centrada na origem. A massinha menor, o centro dela tem coordenadas x, y, z. Então, essa distância vai ser, no fundo, o módulo desse vetor x, que é o vetor posição, né? Que sai daqui da origem e chega até aqui no nosso cara. Esse aqui seria o nosso vetor x. E nosso raio, então, nossa distância é dada dessa maneira. Então, eu poderia, né, escrever que a minha distância é r², que aparece ali, vamos pôr de outra cor. Então, que o meu r², ele é igual ao módulo de x ao quadrado, e, portanto, ele é igual a x² mais y² mais z². Então, eu poderia substituir aqui e eu teria a força que é aplicada. Até agora, nada de vetores. E a lei de Newton diz também que o sentido da força ele é de atração, né? Então, se esse cara aqui é o meu vetor x, o sentido da força ele é contrário a esse cara. Então, a gente aprendeu uma coisa em geometria analítica chamada versor, e o versor ele indica o sentido, só que ele tem magnitude 1, ele tem módulo 1. Vocês vão ver a importância dele agora. Então, o sentido da força, que é uma força de atração, é o sentido contrário desse vetor x. Então, por isso esse menos aqui, eu pego o meu vetor x, escrevo o versor dele. Quando eu ponho o menos, eu mantenho a direção, mas eu inverto o sentido. E esse cara tem magnitude 1. Então, o meu campo de força, agora pensando na força como um vetor, não só na intensidade dela, mas como um vetor, eu posso escrever como sendo o módulo, tá? O meu vetor força, vou fazer aqui. O meu vetor força, ele é o módulo da força, vezes o versor x, né, menos o versor x, dividido pelo módulo de x. Tá? Isso daqui é um vetor. Aquilo ali é um número que me dá a magnitude desse vetor. E aí, como que fica como é que fica essa conta? Fica mzão g dividido pelo módulo do x², que é o meu r², vezes o vetor x, né? Tem um menos aqui que eu posso pôr aqui na frente, dividido pelo módulo de x. Então, como resposta, a força vai ser menos mg vezes x dividido por módulo de x. Tá certo? E aí, essa seria a nossa ao cubo. Essa seria a nossa expressão para o campo vetorial das forças. Então, é um campo tridimensional, porque, enfim, eu estou pensando que esse objeto está no espaço. Então, esse vetor x que está aqui é o que vai me dar a posição do segundo objeto, né? Um vai estar centrado na origem, o outro objeto vai estar nessa posição x. E aí eu consigo saber qual é a força aplicada, o vetor força associado a essa atração, através dessa conta, né? E aí a gente consegue entender, aí o Newton consegue explicar melhor como é que as órbitas são elípticas e coisas desse tipo. Mas é uma aplicação desse cálculo vetorial. A cada distância entre dois corpos, eu estou associando um vetor gradiente. O campo gradiente é o seguinte, considera agora uma função de várias variáveis, no caso de duas variáveis, bivariada, que vai de R2 em R. Tá? Quando eu faço o gradiente dela, que é essa expressão que a gente aprende normalmente lá no cálculo 2, eu tenho associado a cada ponto do meu domínio um vetor gradiente. Então, no fundo, essa função que está aqui, ela é um campo vetorial. A gente não estudou ela com esse sentido, mas ela é um campo vetorial. E esse campo vetorial tem um nome especial que chama campo vetorial gradiente. Então, por exemplo, né, determina o campo vetorial gradiente dessa função.
Então, basicamente, eu calcular o gradiente dela, né? f de xy é a derivada parcial em relação a x, então vai dar 2xy, né? E depois a derivada parcial em relação a y, dá x² menos 3y². Então, aqui eu defini uma função, esse aqui é aquilo que a gente chamou de p, esse aqui é aquilo que a gente chamou de q, que associa, né, a cada xy um outro vetor. E esse vetor é o campo gradiente, né? Se vocês olharem aqui nesse gráfico de baixo, tem o campo gradiente dessa função. E esse campo gradiente tem uma propriedade muito interessante em relação às linhas de contorno, em relação às curvas de nível. Porque todos os vetores são sempre perpendiculares às curvas de nível. Então isso dá até para demonstrar, não é o foco agora, normalmente a gente faz isso em cálculo 2, mas é possível demonstrar isso, que o campo gradiente sempre é perpendicular às curvas de nível, conforme está indicando esse gráfico. E aí a gente, a partir disso, introduz uma definição que vai ser mais explorada mais para frente, que é um campo vetorial f é chamado de campo vetorial conservativo se ele for o gradiente de alguma função escalar. Então, significa que eu tenho um campo, é dado um campo, ele é conservativo ou não? A gente consegue dizer, a gente diz que ele é conservativo se existir alguma função escalar, que a gente chama de função de várias variáveis, que tem ele como campo gradiente. Então, é meio que o contrário, né? Eu tenho o campo gradiente e eu preciso encontrar se tem uma função que origina ele como campo gradiente. Aliás, eu tenho um campo vetorial, tenho que encontrar uma função para ver se ela origina ele como campo gradiente dela. Então, de forma um pouquinho mais formal, um campo vetorial f é chamado de campo vetorial conservativo se ele for o gradiente de alguma função escalar. Então, existe um f tal que a f grande é igual ao gradiente dessa f. A gente vai explorar e vai ver condições para conseguir entender, conseguir compreender quando esse campo é conservativo ou não. Então, o objetivo dessa aula foi basicamente... deixa eu ver se eu... Foi basicamente falar um pouco sobre campos vetoriais e é isso.